Eu sou a médica infectologista Carolina Ali, convidada do programa Bem Viver de hoje, e vou esclarecer algumas dúvidas sobre o coronavírus. O programa Bem Viver está com um novo formato durante a pandemia de coronavírus e hoje vamos tirar algumas dúvidas sobre a Covid-19. O Covid-19 pode ser transmitido pelo ar. A transmissão acontece com a inalação das partículas, eliminadas por uma pessoa infectada por um indivíduo suscetível. Quando o indivíduo tosse ou espirra, ele produz uma grande quantidade de partículas que ficam suspensas no ar por até horas. Essas partículas que permanecem horas suspensas no ar, não existe comprovação de que elas sejam capazes de transmitir a doença. Acredita que só as partículas que são eliminadas por um indivíduo infectado, que sejam eliminadas nos primeiros minutos, que sejam capazes de transmitir a doença. Quando fala-se na curva, no achatamento da curva, que é a preocupação que as pessoas têm, que a mídia tem trazido para as pessoas, nós estamos falando da curva epidêmica. A curva epidêmica, ela mostra o número de casos ao longo do tempo. A curva de doenças infecciosas, o número de casos vai aumentando, tem seu pico até depois diminuir, E quando se fala na tentativa de achatamento dessa curva, isso foi o que justificou o isolamento social, Porque deixando as pessoas, diminuindo a circulação de pessoas em ambientes comuns aí, há essa tentativa de reduzir a transmissão e que não eliminar por completo a transmissão, mas apenas reduzir para que o número de casos aconteçam em menor quantidade ao longo do tempo, de uma forma mais controlada, E com isso evitaria que o número de casos acontecessem ao mesmo tempo num certo lugar. Os casos estando com uma evolução mais lenta da transmissão, a gente permitiria que os serviços de saúde dessem conta dos casos que estão surgindo. Então, isso é o achatamento da curva. Quando a gente está falando de curva, a gente está falando da curva epidêmica, o número de casos de pacientes infectados ao longo do tempo. A maior parte dos estudos mostram que após 14 dias da infecção, esse indivíduo já não é mais portador do vírus. Existem alguns relatos, algumas situações em que foi possível identificar o vírus no indivíduo até 20, 25 dias depois dos sintomas, mas isso não é a regra. O mais comum é que o vírus seja eliminado já nos primeiros dias, e com no máximo uma duração de 14 dias, que é justamente o período que a gente deixa o paciente em isolamento domiciliar quando ele é um caso suspeito ou confirmado. Quando a gente fala paciente assintomático, significa que esse paciente não tem sintoma algum. Claro que às vezes ele pode ter um sintoma que passa despercebido, mas em geral não são sintomas que permitem que a gente o enquadre num quadro suspeito, Então, assintomático, a gente está querendo dizer a ausência de sintomas, dos sintomas clássicos. É possível saber se o indivíduo já teve o coronavírus, Existem exames sorológicos que mostram se esse indivíduo já teve um contato prévio com esse patógeno, igual existe para outras infecções. Mas esse exame, ele é um exame que ele ainda não está disponível em larga escala, É um exame que tem chegado para os serviços de saúde ainda em pequena quantidade e que por ser em pequena quantidade, a gente tem indicado para algumas situações específicas.
tá? E é claro que existe, que nenhum exame é absoluto, né? Então, os exames, quando a gente fala de exames, e não só para essa infecção, mas para outras, a gente tem que associar o resultado de um exame a um quadro clínico. Um exame isolado, ele pode me dar uma ideia, mas ele não vai me dar um dado absoluto, me afirmando com 100% de certeza que eu já tive a Covid. Até porque esses exames sorológicos, eles podem demonstrar que eu já tive algum outro tipo de coronavírus e não o novo coronavírus. Existe o que a gente chama de uma reação cruzada desse exame, né? Ele pode não ser tão específico para o novo coronavírus. Claro que durante uma pandemia, se eu peço esse exame e ele vem, né, positivo, me mostra que provavelmente eu tive contato com o novo coronavírus, mas ele não é um exame tão preciso assim. Os testes rápidos que medem IgM e IgG, o IgM e o IgG são justamente anticorpos, então eles demoram a surgir no organismo de um indivíduo. Em geral, a partir do 7º dia já é possível identificar a presença do IgM, idealmente em torno do 10º dia. E o IgG se tornaria positivo por volta do 14º dia de sintoma. Tá? Então, a partir do 7º dia, a gente já poderia realizar esse exame, idealmente em torno do 10º. Existe uma campanha internacional para que as pessoas da comunidade utilizem máscaras de produção caseira mesmo, para servir de uma barreira para evitar a transmissão, evitar a produção de gotículas, né, no ambiente. Considerando que indivíduos sem sintomas ou com poucos sintomas poderiam estar transmitindo o novo coronavírus, a ideia da máscara, ela veio para evitar essa disseminação no ar. Então, na verdade, ela serve pouco para proteger o indivíduo. A máscara, essa máscara de tecido, né, essa máscara caseira, ela serve mais para, eu utilizando, para proteger o outro, certo? Eu queria, então, o Ministério da Saúde, ele recomenda essa máscara, né, para a população geral, e é interessante destacar que essa máscara ela não deve ser usada por profissionais de saúde. O profissional de saúde atuando, né, dentro de um serviço de saúde, ele tem que usar os equipamentos de proteção individual que são recomendados por aquela instituição. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já.